Mas antes disso, a gente tem uma conversa super especial com a terapeuta especialista em relacionamentos, a Tainá Teixeira. Vem comigo! Fala pessoal, e hoje eu tô aqui com uma companhia especial, a terapeuta Tainá Teixeira, que é especialista em relacionamentos. E aí, Tainá, tudo bem? Tudo bem, Carol. É um prazer estar aqui, né, para poder conversar um pouquinho sobre a minha trajetória, sobre relacionamentos, que é uma coisa que todo mundo vive, né, e todo mundo gosta de aprender um pouquinho mais para poder evoluir e chegar na tão sonhada relação saudável. É isso aí, muito bem, Tainá. Então me conta aí, né, já que você falou aí de trajetória, me conta um pouquinho sobre a sua trajetória e como que você decidiu se especializar em relacionamentos. Olha, eu digo que não foi não foi eu que escolhi esse nicho, né? Foi ele que me escolheu, porque é muito engraçado como eu cheguei aqui até hoje. Antes eu tinha um sex shop. Ah, é? E aí, Nossa! eu tinha um sex shop. Aham. E aí eu vendia, só que não era físico, né? Eu Aham. vendia no online e eu tinha uma clientela muito boa, porque querendo ou não, as pessoas ainda têm um tabu muito grande para ir no sex shop. Sim, é verdade. E aí um indicava o outro, eu ia na casa da pessoa. E Que aí legal. fazia reuniões com amigas, né? Ia vender. Uhum. E aí nessa de ir na casa da pessoa, eu sempre escutava muitos problemas relacionais. Porque a grande Entendi. maioria das pessoas vão em busca do sex shop ou para apimentar a relação ou para tentar converter ali algo que tá em problema e aí busca Sim. algum produto, alguma coisa para dar uma melhoria. Uhum. E aí eu comecei a escutar, eu pensei, gente, como é que eu vou fazer para ajudar essas pessoas para eu vender mais? Aham. E aí eu fui Nossa, buscando, gente, que interessante. fui buscando especializações que me ajudassem a vender mais. Aham. Então, na época, eu não queria me tornar terapeuta, eu nem sabia, né, ao certo que isso existia, como é que era, Sim. porque faz um tempinho já. E aí, uns tempo depois, eu descobri o estudo do relacionamento, que foi Sim. onde eu me formei como terapeuta especialista em relacionamento, que é do Rio de Janeiro. Sim. E aí, lá, eu vi que eu poderia trabalhar com isso, né? E que eu legal. tinha essa habilidade dessa escuta, dessa empatia maior, de trazer técnicas e ferramentas para essas pessoas. E aí, nisso, eu me formei. Cheguei numa linha onde eu tive que abandonar o sex shop, porque eu não estava mais dando conta, Sim. e evoluir dentro da carreira como terapeuta. Que legal. Gente, eu nunca ia imaginar que você, como terapeuta, antes tinha um sex shop para ajudar as pessoas, se descobriu, né, uma Isso. terapeuta. Gente, que história interessante, sério. Na época Quanto tempo você... Nossa, quanto tempo? Você atua aí no... Atuando como terapeuta, Sim. só como terapeuta tem 4 anos. Agora, Legal. de quando eu tinha o sex shop, eu nem sei te dizer, eu acho que tem uns 10 anos. Nossa. Na época eu fiz o sex coach também, eu fiz outros cursos que pudessem legal. me ajudar, né, justamente a potencializar as minhas vendas. E todos os cursos que eu fizeram agregaram hoje ao que eu trabalho, né, como terapeuta especialista em relacionamento. Nossa, gente, que interessante essa história, viu? Eu nunca ia imaginar isso. Que legal. E aí, agora, né, como terapeuta, especialista em relacionamentos, me conta quais são os indícios que uma pessoa ela deveria procurar, né? Uma terapia ali quando ela observa um relacionamento ali que não tá dando certo, né? Geralmente as pessoas só buscam a terapia quando não tá dando certo. Sim. Começa daí. E eu digo que já começa um pouquinho errado. Uhum. Porque, querendo ou não, nós não somos ensinados de fato a se relacionar. Então a gente traz uma bagagem, uma cultura de tempo, de que relacionamento deveria ser de um jeito X ou Y, ou que existe aquela caixinha perfeita que todo mundo tem que caber ali dentro. Sim. E não é. Então eu digo que o primeiro passo para buscar a terapia é quando você começou ali um relacionamento. Eu comecei. Pra gente começar a ajustar Sim. do início. Não quando começa lá a pegar fogo e aí vem pra gente apagar. Mas a grande maioria hoje das pessoas que me procuram ou é por questões de dependência emocional, Sim. ou é por questões de relacionamento abusivo. Sim. Então a pessoa começa, não identifica assim de cara, não chega, nossa, eu tô num relacionamento abusivo, eu tô na dependência emocional, mas vem com indícios, e aí vem com indícios de que alguma coisa não tá dando certo. Esse relacionamento, ele acaba me deixando mais para baixo, eu fico muito ansiosa por causa da relação,
eu sinto que ele não tá me valorizando. E aí, quando a gente chega, a gente vai fazendo essa identificação de o que é mesmo, se é uma relação abusiva, né? Qual é a dinâmica relacional, se é uma relação abusiva, se é uma relação tóxica, se é uma relação que tá só disfuncional ali, que não tá funcionando, mas que tem um ajuste, começa a funcionar. Então, a gente começa a fazer essa identificação para saber, de fato, qual a metodologia usar e que caminho seguir para solucionar. Ah, que legal, Tainá. Muito interessante isso, né? Aí você identifica, né? E acaba ajudando aí muita gente, né? Também faz terapias para casais. Atendo casais, né? Mas diferente da terapia tradicional dos casais, eu atendo casal separado. Ah, né? Legal. Eu não coloco todo mundo junto ali e vou escutar. Primeiro pegar fogo. Justo. Primeiro a gente escuta de forma separada, vai fazer uma metodologia de forma separada, para depois a gente entrar na dinâmica familiar. E aí, quando a gente entra para unir, a gente não une só o casal, a gente une a família no contexto completo. Se a família for só o casal, é só o casal. Se a família tiver filhos, tiver outras pessoas ali que convivam diariamente, né? Todo mundo participa. Ah, que legal, interessante isso, Tainá. E assim, qual seria a dica que você daria para alguém que tá num relacionamento assim, né, que tá há muito tempo no relacionamento e não consegue sair, ou então, assim, não quer buscar terapia, né, porque tem muita gente ainda que tem esse certo, não é preconceito, mas assim, medo, né, um medo de ir pra terapia e acabar descobrindo alguma coisa que não quer descobrir, né? A gente tem um preconceito realmente muito grande ainda em torno da terapia, que já foi muito desmistificado, principalmente quando veio a pandemia. Sim. Mas ainda existem muitas pessoas que têm medo de ir para terapia, que acham que se for para terapia vai acabar separando. Mas eu sempre digo assim, é bom procurar terapia, porque na terapia você reflete se aquilo ali tá bom para você. Sim. Então, se chegar a separar, é porque realmente não era uma situação boa. Sim. E aí o que eu posso dizer para todo mundo é para observar como é que aquela relação faz você se sentir. Para entender como é que é a dinâmica daquele relacionamento. Então, se eu olho para essa relação hoje e essa relação me deixa ansiosa, será que essa relação é positiva para mim? Se eu olho para essa relação e eu sinto mais coisas negativas do que positivas, mas eu insisto em estar ali porque eu amo muito, porque eu tenho medo de perder, será que não é hora de olhar mais para você e entender qual é o real sentido de você estar nessa relação? Então, fazer essa observação de como você se sente perante esse relacionamento num contexto completo, não só quando você tá com a pessoa, porque às vezes quando tu tá aqui com a pessoa, tu te sente muito bem, é lindo, é maravilhoso. Sim. Mas aí a pessoa saiu 2 minutos de perto de ti, já começa a bater um medo, já começa a bater uma ânsia, já começa a bater o desespero. Então observa mesmo o contexto geral, como é que eu me sinto perante esse relacionamento. Verdade. Pra gente entender que caminho seguir, qual é o melhor caminho a seguir. E às vezes tá na própria pessoa mesmo, né, a mudança, né? Na grande maioria das vezes tá na gente. Sim. Porque não dá pra mudar. Eu digo que o relacionamento, ele é uma terceira pessoa. Então sou eu, você e a relação. Sim. Então, se eu cuido de mim e o outro cuida dele, nós cuidamos juntos da relação. Mas se a gente ficar só olhando pro relacionamento e esquecer da gente, é bem capaz de não dar certo. É verdade, né, gente? Essas são as dicas, né, da terapeuta, especialista em relacionamentos, a Tainá Teixeira, né? E antes de a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, que tá muito gostoso, eu queria falar para vocês que a Tainá, né, é uma grande empreendedora e também a gente participa de uma associação de mulheres empreendedoras, uma associação muito legal. E eu queria que você me contasse um pouquinho, me falasse de você. Você me falou, né, da Tainá, que tinha um sexy shop, e me falou da Tainá que virou terapeuta, né? A partir disso. Me conta assim, a Tainá hoje, como empreendedora, como é que ela se sente? Ai, nossa, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu acho que todo mundo, a minha família inteira, que vive ao meu redor, me olha e convive comigo, sente isso, né? Sim. Que eu não consigo fazer outra coisa. Porque eu venho do contexto familiar, que é aquele negócio, você cresce, estuda, se forma, estuda e faz concurso público. E aí, eu sempre fui ao contrário, eu nunca quis. Sim, diferente, né? Nunca quis fazer concurso público, eu acho que eu comecei até a ter um certo trauma com isso, por conta dessa pressão familiar. E eu sempre quis, desde criança, ser empresária. Então, todas as minhas brincadeiras, eu era dona de algo. Eu era dona da escola, eu era dona do restaurante, eu era dona de alguma coisa. E isso era uma veia que sempre teve muito forte em mim. Então, eu não sei te dizer assim, é um momento em que a Tainá se descobriu empreendedora. Eu sempre que olho pra minha trajetória, eu era empreendedora. E aí, eu busquei
sempre ter algo ou produzir algo para que eu conseguisse seguir nesse caminho do empreendedorismo. Por isso que eu comecei com o sex shop. Legal. Sempre que eu buscava algo para me fazer, o sex shop foi uma das escolhas, porque eu pensei, gente, é um ramo que hoje em dia, né, atualmente, Sim. é um ramo maior, mas na época era bem pouco. Eu fiz uma pesquisa de campo aqui na cidade e vi que eram bem poucos que existiam. Então eu comecei por aí, porque eu pensei, é uma área que dá para se explorar. E se eu faço, todo mundo faz. Então eu acho que dá certo, vai vender. Verdade, é isso aí. Muito bom, Tainá. Foi muito legal conversar contigo e saber um pouco mais de quem é a Tainá terapeuta, a Tainá empreendedora, né? Espero que você venha mais vezes aqui no Sessão Carole. E antes de me despedir agora, a última coisa. Queria que você mandasse um recadinho para quem está assistindo a gente aqui no Sessão Carole. Ai, meu Deus, eu não fui preparada para esse momento. Eu queria deixar de recado, assim, principalmente, como é a minha área, né? Então eu queria deixar um recado direcionado para a área relacional, que é para você que está assistindo aqui a gente e observe muito bem a relação que você vive hoje, se é uma relação saudável, se é uma relação que te faz sentir bem, ou se você está nessa relação só por pura dependência, só por medo de ficar sozinho, porque tem saída, tem solução, e eu sempre digo que a gente nunca está sozinho, né? A gente vive num mundo muito grande, cheio de pessoas. Então não fique com medo de sair dessa relação que não é para você, só por medo de ficar sozinho, porque com certeza você não irá ficar. E eu tenho, assim, muitas clientes que tinham esse medo e hoje vivem muito bem, entraram em outras relações saudáveis e estão vivendo muito felizes. E é isso aí, vamos ser felizes, né, gente? Com certeza. Obrigada, Tainá, valeu. Muito obrigada.